Pacote para carro popular recebe aval de Lula, informa Haddad. O pacote de estímulo à produção de carros populares recebeu nesta quinta-feira o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele apresentou ao Palácio do Planalto a versão final do programa, que será analisada pela Casa Civil. O ministro não informou a data de lançamento. Segundo ele, a data dependerá da agenda do presidente Lula e da superação de entraves burocráticos, como os pareceres de Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ele, no entanto, adiantou que espera que a Casa Civil conclua a análise da medida provisória na segunda-feira. Haddad apenas disse que o programa durará em torno de 4 meses e explicou que a redução temporária de impostos não trará impactos para os cofres públicos porque a fonte de financiamento está definida. De acordo com ele, o pacote vigorará até que os juros comecem a cair. Segundo Haddad, Lula validou a fonte de recursos para financiar o programa. De acordo com ele, o impacto final da renúncia de impostos será inferior aos 2 bilhões de reais, inicialmente anunciado, e será integralmente compensado. O impacto não só não chega aos 2 bilhões, como está mais compensado pelas medidas que levei ao presidente da República, declarou o ministro Fernando Haddad. Todo mundo querendo reinventar a roda, né? Agora é um querendo baixar a passagem aérea, outro querendo fazer outra coisa mirabolante, agora veio o carro financiado com garantias do Fundo de Garantia, né? Até o pessoal apelidando de Meu Carro e Minha Vida, e agora vem essa questão do carro popular. 2 bilhões de reais de renúncia, né? Exato. Tudo bem, nós estamos aí com um pacotão lá que está dizendo querendo quebrar o teto, né? Não atingiu o teto, agora vem a renúncia para promover a venda ou compra de carro popular. André. Então, Márcio, eu acho que todo tipo de ação que realmente seja benéfico para a sociedade é bem-vinda. A minha maior questão nesse problema é o fato de esses 2 milhões que deixam de ser arrecadados agora, lá na frente eles vão fazer falta. Porque a gente não tem de onde tirar esse dinheiro. Porque assim, esse dinheiro ele não está sendo reposto. Ele não está. Não que nós estamos com superávit nesse sentido para poder investir dessa forma. Muito pelo contrário. Corte agora, até exato. Bloqueou alguma exato. coisa. E aí a minha pergunta é: a gente, enquanto sociedade civil, a gente se alegra com essa possibilidade de comprar carros com preços muito mais viáveis, mas a gente precisa pensar que lá na frente, em algum outro momento, esses custos vão vir para a gente de alguma forma. E essa é a minha maior preocupação. Porque a gente sabe que tudo nesse sentido que a voga, que é tirado, na verdade, a gente acaba pagando ou mais caro ou de uma outra forma bem pior lá na frente. Quais são os compradores do carro popular? É a classe média? Na verdade, não, na verdade não. A classe média já não compra, até compra, mas principalmente a classe mais inferior. Os carros populares? Carro mais popular, geralmente hoje em dia, de acordo com... 58, 60 mil reais. Exatamente. Até 50, 60 mil reais, eu acho que hoje em dia, porque esses carros acabam sendo financiados, né? Para uma pessoa que ganha um pouco mais de 2 salários mínimos, que classe média, entre aspas, depende muito de classificação. Deixa um rim. Exato, porque exatamente, a gente fala assim, porque eu sei, porque eu estava conversando há um mês atrás, esses dias, com um amigo, e ele conversando sobre os problemas, ele estava passando necessidade com 3 filhos pequenos, esposa, e ele trabalha de ajudante geral, e estava preocupado porque ele estava precisando de recursos para manter a família, e porque os recursos que ele tinha, ele estava pagando a prestação do carro que ele tinha comprado. Então, por isso que eu falo que hoje em dia a gente pensa assim, porque é sonho de consumo, né, Márcio? Geralmente uma pessoa da classe média, classe B, C, B e A, geralmente eles têm uma noção, nem todos, mas a maioria deles tem uma noção muito maior de onde gastar o dinheiro hoje em dia. E as pessoas que estão numa classe menos favorecida, na verdade, eles ainda se deslumbram com a posse de um carro. Então, na verdade, exato, e na maioria nem todos têm essas prioridades. Então, quando você vem da popularidade do preço do carro, realmente é para pegar as pessoas que são mais populares, que têm isso como sonho de consumo. O carro é uma segunda família, né? Sim. A família dupla, né, na verdade. Porque, olha... Então, é um membro da família. Ele passa a ser um membro da família. É uma necessidade? Sim, ajuda bastante. Ajuda bastante? É uma necessidade? Sim, claro, é uma necessidade. Um veículo, né? A gente sabe disso.
E, claro, incentivo, a compra, aquecimento, produção, tudo bem. Sim. Agora, a gente fala na redução de impostos. Você reduzir o imposto, mas de uma forma a contemplar todo mundo e não escolher setores, né? Esse setor aqui agora. A gente fala muito mais sobre alimentos, né? Reduz lá no supermercado, onde realmente a grande pirâmide, a base da pirâmide de compra, né? Se você reduzir 20% no custo do supermercado, quem ganha 1.000 e gasta 500 vai passar a gastar 400. Sim, é a minha dúvida, na verdade, a minha fala... cenzão. É bem isso, que a minha fala, na verdade, não é nem em relação à economia que isso aquece, acaba aquecendo de alguma forma, mas é como você diz, tira de um lado para aquecer o outro. Então, acho que seria muito mais viável se esses impostos fossem reduzidos realmente para a classe popular num outro lugar. Para o consumo geral. Para o consumo geral. Consumo. Exatamente. Que é a alimentação. Né? E discute-se também, dentro desse bojo de popularidade dos carros, a possibilidade de incluir os caminhões, né? Não sei se você ouviu essas falas. Não. Existe a possibilidade de estar incluindo os caminhões nesse bojo de popularidade de veículos. Vamos ajudar o pessoal a comprar e os caminhoneiros também. Claro. Mas pensa em reduzir lá no item alimentação. Na base, né, Márcio? Vai lá para o supermercado, né? Porque eu já volto a falar. A pessoa, um trabalhador tem aí o seu vale-refeição de R$ 33 por dia, né? E para uma família o Estado dá uma cesta básica por mês. É. Então, bom,